Boa tarde, todo mundo. Não acostumo falar em português assim em público, mas bom, vou me virar. Obrigado, Graziella e Jorge, pelo convite. Prazer de ter vindo de Houston, Texas, até Misiones e Posadas. Bom, não vou falar nem de Misiones, nem de Posadas, nem de missões jesuíticas, nem de reduções. Vou falar do Rio de Janeiro. Eu vou, da mesma forma que acabamos de ver, falar de uma plataforma digital cartográfica que não funciona, mas que funcionará. Trata-se dessa plataforma que é de uma webmap, de uma carta digital, que é buscável, dentro da qual pode-se fazer buscas, e que ilustra a evolução urbana do Rio de Janeiro sobre sua história inteira, desde o início. Da primeira vez, desde o início português. Não, ainda não. Então, esse mapa descreve, vocês podem ver? Sim. Descreve o Rio de Janeiro como uma vez foi representado, mas não somente isso, como uma vez foi também imaginado. Então, enquanto o acervo pode ser localizado no tempo, no espaço, seja de um rio imaginado ou de uma representação do rio, o mapa tem que poder interagir com esse material. E o que eu vou descrever daqui em diante são, na verdade, dificuldades que imagino qualquer um que quer criar um mapa assim diacrônico terá que enfrentar. Bom, então, esse mapa, que se chama Imagine Rio, interage com material iconográfico, material cartográfico e então, acervo iconográfico, acervo cartográfico e acervo arquitetônico. São as três coisas, todos sendo localizáveis no tempo e no espaço. Vou dividir a apresentação em duas partes. A primeira vai ser sobre os elementos desse mapa e mais ou menos como esse mapa interage com o usuário, com vocês. E a segunda parte é como esse mapa interage comigo, por trás. O que tem que fazer, quem convencer, etc., para montar coisas, mantendo em sua cabeça que imagino seria a mesma situação aqui, é que não tive a oportunidade de ter qualquer experiência prévia em montar esse tipo de projeto. Pensei o projeto antes de saber qualquer coisa de servidores, de redes, etc. Bibliotecas digitais e tudo isso. Então, os elementos desse mapa, do seu lado, são poucos, são 4, que eu vou mostrar eles e depois explicar lentamente. Então, o primeiro é a landing page, onde você vai, Imagine Rio, nada mais. O segundo elemento é o timeline, que você pode trocar. Então, isso eu não consigo ver na minha, mas estamos, imagina, em 1565, você troca o mapa e as coisas começam a aparecer. O quarto elemento, que é a substância desse mapa, são as camadas do mapa, os layers. E esses são uma legenda lateral que pode ser toggled, apertada, sei lá. E ela filtra as coisas. E, finalmente, a busca, de poder buscar, que é
o lugar do lado onde você pode escrever Rua da Alfândega, ela vai aparecer no ano que precisa, etc. Bom, recomeçando. A necessidade dessa landing page assim, sem muita informação, é para começar a primeira bifurcação, que é que língua usar. Se você quer que o mapa seja em inglês ou em português, é aqui que você fará sua escolha, porque depois tudo vai mudar. Também o título, bom, também tem o espaço para colocar quem apoiou, quem pagou, etc., lá embaixo. E, então, vocês podem ver meu cursor? Sim. Então, é aqui que se escolhe. Então, se é em English Map, português, ela muda ver o mapa, view the map, etc. Ou mudar o nome para o português. Eu acho que esse nome seria mais feliz em português, imaginário, que imagine real. Agora, o timeline é necessário para uma cidade conhecida por sua beleza natural, porque no tempo essa beleza natural passa a ser um pouquinho artificial, porque a cidade muda enormemente. Mais ou menos hoje. E a parte que é mais complicada de tudo isso são os tais, os layers, que são fixos, documentos visuais, limites, boundaries, meio ambiente natural, entre aspas, built environment, meio ambiente construído, e planos urbanos. E finalmente o search virá depois. Os documentos visuais são 3. Mapas, maps, views and plans, que são mapas, na verdade, mapas históricos, para ser preciso, vistas e plantas baixas de arquitetura. Então, os 3 acervos que descrevi no início são representados por vistas, por mapas, vistas e plantas baixas. Bom, mapas históricos tem muitas, e cada um desse mapa apresenta uma série de dificuldades. Fora de escala. Simples. Mas o Brasil e o Rio aparecem nos primeiros mapas da América desde o início. Para historiadores, há outras coisas bem mais importantes nesses mapas, como, por exemplo, gastronomia local, e provavelmente tem mais a ver com métodos culinários europeus que locais, mas tudo bem. O que interessa a mim é aqui. É que nesses primeiros mapas, apesar de serem fora de escala e de terem todas as outras, elas têm informação que é geolocalizável. O nome. Eu sei onde a Baía de Guanabara está, e se tem um nome nesse mapa, eu posso pegar esse nome velho da Baía de Guanabara e colocá-lo no lugar certo. E nomes no Rio já teve muitos. Rio de Rama, Baía dos Orféns, Orífere, Sano Saneiro, enfim, tem várias, até tem em árabe, Rujanawe, nesse mapa otomano, de 1513. Então, tudo que eu quero desse mapa são as coisas que eu posso tirar e dar longitude e latitude a essas informações. E esses nomes têm muitos, e minha Baía de Guanabara, onde meu rio está aqui, e uma outra ferramenta que ajuda muito nesses casos, essa possibilidade de poder
Graças. Uma coisa sobre a outra. Mapas assim, na verdade, tem muitas informações geolocalizáveis. Aqui, a aldeia de Martinho, se eu lembro bem, não posso ver, é hoje São Cristóvão. Os rios ao redor da Bahia eu sei quais são, então eu, na verdade, posso geolocalizar tudo isso muito bem e retirar informações que eu coloco no tempo e no espaço geográfico. Mesmo mapas franceses que queriam mostrar que o rio não estava vazio, que tinha muita gente, que os portugueses não deveriam ocupar, então exageraram a ocupação do rio da Bahia por causa disso. Mesmo assim, eu sei o que está acontecendo aqui quando eu conheço bem a morfologia histórica da cidade. Aliás, os jesuítas estão aqui, exatamente. Outras dificuldades que mapas históricos apresentam é que vêm em mosaicos, são pranchas grandes, não foram desenhados para serem graças. Então, algumas são mais fáceis que outras. Essa do século XVIII, completamente, de primeira vista, apresenta nenhuma junção de um mapa com o outro. Porém, brincando um pouco com um certo software que se chama Neptu, que muda a escala de cada prancha para poder achar exatamente as suturas entre mapas de escalas diferentes, e que apresentam informações infinitas de trilhas, caminhos, outeiros, igrejas, etc., que eu sei exatamente onde estão e que eu posso muito bem dar longitudes e latitudes para eles. Enfim, tudo isso é recomposto no mosaico que eu agora posso pegar e usar no mapa. Bom, isso só é possível porque eu tenho acesso a um supercomputer na minha universidade que me permite de usar arquivos imensos em números infinitos e brincar de esse vai aqui, porque meu computador e Photoshop não basta para poder recompor essas coisas. Então, esse é um mosaico de, será, 130, aliás, esse é menos, pranchas. Então, eu posso brincar até, e sem índice. O importante é que esses mosaicos em acervos não têm índice, então foram depositados no Arquivo Nacional, são tantas pranchas, se vira para achar as junções. Então, aos poucos, você acaba recompondo o município inteiro, nesse caso, e descobrindo que a parte que mais preciso não está. Sim, mas isso no final você descobre. Enfim, tudo bem. Há outros como esse. E mesmo esses mapas mais fáceis, que foram feitos em pedaços, que tem essa linha preta que me incomoda, também posso recompor numa coisa mais homogênea e geolocalizar para poder usar depois. Todos esses mapas, para cada um que nós juntamos, e, by the way, não falei isso no início, somos um grupo, não sou sozinho, estou fazendo isso com uma colega minha do Departamento de História e muitos alunos nos ajudando. Para cada um desse mapa, preciso não somente geolocalizá-lo no espaço, mas também desenhar esse perímetro que vai ser usado depois para poder posicionar o mapa geolocalizado no mapa que estamos fazendo.
Então, todos esses perímetros são, na verdade, mapas históricos já, e para cada um desse retângulo tem os atributos necessários, o nome, a data, quando aparece no mapa, quando deve desaparecer do mapa, etc. Para explicar por que tudo isso, na tal coluna dos layers, aqui estou num certo ano, que não posso ver, mas tudo bem, deve ser século XVIII. Eu clico no mapa para verificar, ele aparece na posição certa, eu faço um zoom para comparar a informação que eu já montei no mapa e a informação do mapa histórico. A transparência do mapa pode ser mudada, etc. E pronto para o segundo grupo são as vistas. Graças. Bom, o Rio, temos uma certa sorte, que é uma dessas cidades que muito se autorrepresentou. Então, material, vistas do Rio, só tem. Então, o processo é o mesmo, de colecionar, montar uma coleção de vistas do Rio. O mesmo lugar é representado por várias pessoas em várias formas durante um certo tempo. É o mesmo chafariz do Phantom. Então, tudo isso eu sei exatamente onde é, e posso desenhar viewsheds, cônegos de visão, para cada uma dessa vista, para cobrir o território IT. E para cada um desses cônegos também, quando deve aparecer no mapa, quando deve desaparecer do mapa, qual é o nome, etc. Qual é o link que vai levar para a biblioteca digital, etc. Para mostrar exatamente como isso funciona, mesmo sistema, eu clico no mapa histórico, ele vem onde deve estar, deve ter aqui um pequeno ícone de uma vista, eu clico nela, o cônego aparece na direção certa, e se eu clicar mais uma vez, aparece a vista que alguém em 1817 deveria ter visto standing there, de pé ali. Agora, isso não acabou. Desse momento, eu posso sair do mapa e ir à biblioteca digital, onde essas coisas estão armazenadas. Porque para poder fazer isso, tudo isso tem que estar num lugar separado, do mesmo jeito que os vídeos estão no YouTube. Eu preciso criar meu YouTube para essas imagens, para poder chamá-las quando preciso delas. Então, aqui saímos já do Imagine Rio e tem uma imagem maior, com seus metadados e com suas informações pertinentes. Pode fazer um zoom, pode download, etc. E isso é a biblioteca digital. Bom, e finalmente as plantas baixas de arquitetos. Há muitas, isso são plantas para a defesa do rio. Mesmo sistema, isso é o passeio público também, sei exatamente onde é. A Praça da Aclamação, em tal ano. A Avenida Central, em 1903 ou 4 ou 6, nesse caso. E planos de arquitetos mais recentes, ou de paisagistas, nesse caso, Leonardo. E, mesmo sistema, cada uma dessa planta vai ser georreferenciada e o perímetro dela registrado, com seus atributos necessários. Bom, e tudo isso, o importante disso é que cada um desses itens tem que aparecer e desaparecer do mapa. E esse first display, last display é crucial, porque apesar de saber a data de uma planta baixa ou a data de um mapa,
eu posso precisar dele durante 20 anos, porque vai ser uma referência durante E essa parte é subjetiva. Eu decido o quanto tempo o mapa ou a planta vai aparecer no mapa até a cidade mudar e passou. Mesma coisa com boundaries, com os limites. Eles também são históricos. Esses são os bairros do Rio, que hoje são bairros, mas eram freguesias e tinham geometrias diferentes. Mesmo sistema, cada uma delas tem uma data que aparece e data que desaparece, e tem nome, etc. Em termos de natural environment, meio ambiente natural, a orla, o litoral, a coastline, também é histórico e muda muito, especialmente aqui. Então, cada vez que há uma mudança, seja em nome ou seja em geometria, é redesenhado na geometria certa. Ou simplesmente, se só tem um nome de praia que mudou, é superimposto com novas datas de aparecer e desaparecer. Não sei onde estou, mas... Qual? Eu? Importantíssimo. Hold on. Não. Linhas, curvas de nível. Curvas de nível também são históricas. Elas mudam. Especialmente no Rio, que é uma cidade que não deveria ter sido urbanizada no lugar onde agora está, porque é uma impossibilidade enorme, de um esforço de engenharia demasiado para poder colocar essa cidade onde agora está. Então, precisa de vez em quando remover uma montanha que está no caminho. Então, até curvas de níveis vão aparecer e desaparecer em tempo. Para poder fazer simplesmente isso, são 3 morros que com o tempo desaparecem. Então, para poder montar essa pequena animação, ou para poder, quando você muda no timeline, a montanha vai... e, na verdade, quando ela desaparece, o coastline avança. E pronto, não tem mais. Rivers? Thank you. Não, inland waters. Então, water, água, que nem aqui, também água é histórica. Aparece e desaparece. Para que eu possa, no mapa, no layer, pedir, quero ver as inland waters de tal ano. Então, eu clico, eu tenho os limites desses swamps. Mas tudo bem. É um outro tipo de swamp. Tudo bem. Manguezal. Rios. O rio também, dependendo da escala que você usa, vai ser mais água que terra. Tem muitos rios e riachos, etc. Eles também têm seus atributos. E em termos de meio ambiente construído, aqui não vejo mais nada. Enfim, há uma tipologia de prédios, de edifícios religiosos, edifícios militares, edifícios culturais, etc. Estou falando das ruas, roads. Eu não estou vendo nada. E aqui é longe demais. Não, só quer dizer. Não, porque aqui é pequeno. As roads, felizmente, a prefeitura deixa alguém ter acesso aos seus acervos
para cada rua do Rio. Então tem essa coisa maravilhosa, que é um fichário velho, que dá o nome da rua, Canoa, e que fala onde começa e onde acaba e quando, ou quando houve uma extensão dessa rua. Tem isso em 3 modos. Tem esse modo que é o fichário, tem velhos livros que fizeram a mesma coisa, que mudam o nome com o tempo. Era Caminho da Canoa, Estrada da Canoa, Via da Canoa, Rua da Canoa, enfim. Também dá uma data quando começou. Isso tudo eu posso copiar e usar. Também, como muitas cidades pelo mundo, Rio agora tem seu armazém digital, onde colocam informação para as pessoas usarem. Há um drawback, há um problema com isso, que se você pega toda essa informação, você acaba com uma bagunça geral de dados que não correspondem, etc. Então, na verdade, há um trabalho a ser feito de limpar essa informação para poder recompor exatamente como o sistema das estradas e das ruas da cidade cresceram no tempo. Então, aqui, na verdade, são os caminhos de 1600, aqui estamos em 1650, 1713, 1750, enfim. Tudo isso só é possível quando você começa a limpar e usar Google Earth para ver se está certo ou não está certo, porque os traços de ruas antigas existem ainda hoje. Onde é que estou? Built Environment? Building. Thank you. Então aqui também, mesmo cenário. Na verdade, por enquanto só estamos, apesar de ter a base de cada prédio do Rio, uma coisa enorme e insustentável, eu escolhi 700 prédios, sobre aqueles que eu gosto, com os quais vou trabalhar por enquanto. E para ver se eles batem com a foto satélite. Cada um tem os seus atributos também, e para que eu possa mudar no tempo e mudar a geometria do prédio, que eu posso verificar com o mapa histórico ao mesmo tempo. Porque prédios também, infelizmente, mudam de forma com o tempo. E apesar de também desaparecerem, etc. Quando esse morro desaparece, esse forte, tudo que tinha por cima, aliás, com muita gente, foram despossessed. Finalmente, os planos urbanos, que são, por enquanto, os planos do poder. Quer dizer, quando a municipalidade do Rio decidiu de fazer um novo esforço para melhorar a cidade. Por enquanto, só temos 3, que são os primeiros 3, na verdade. E nesse caso a coisa muda um pouco, eles aparecem aqui, você clica Urban Projects, os 3, o menu dos planos urbanos aparecem, você clica em um e o plano é superimposto sobre a cidade. Esse é o plano de Boropé-Pouan, estamos em 1843, esse é o plano da Comissão de Melhoramentos, pouco mais tarde. Nenhum desses planos, na verdade, foi implementado. Porém, é possível agora começar a mudar para ver o que foi feito bem depois, que corresponde a essa ideia que começou em 1875. E, finalmente, o plano de Pereira Passos, que, na verdade, foi implementado. Agora, tem esses são os planos do poder da municipalidade, mas há outros planos que arquitetos decidiram propor no Rio de Janeiro. Le Corbusier foi em 1929 ao Rio, ficou impressionado com os arcos da Lapa, como todos os viajantes antes dele, e naturalmente decidiu fazer
um interminável Arcos da Lapa, que é geolocalizável e que poderia ser inserido no mapa também, e que apareceria só em 1929, uma outra versão apareceria em 36 e depois desaparece. E se abrir essa possibilidade, começam os projetos a aparecerem. Sérgio Bernardes, por exemplo, fez um lindo projeto meio psiquedélico para o Rio de Janeiro, que também eu, em teoria, poderia recompor e inserir no tempo e no espaço. Isso se vê, mais ou menos, no Rio não se pode construir depois de 100 metros de altitude de elevação. Ele propôs de fazer uma ville radieuse, mais ou menos, a partir de 100 metros para cima. E, finalmente, a busca, que é nessa parte aqui. Você começa a escrever Rua da... e elas aparecem. E se eu quero achar a Rua da Alfândega, eu clico Rua da Alfândega, ela aparece no mapa. E aqui, apesar das datas serem erradas, o que se mostra também é quando essa rua foi mapeada. Porque eu nunca vou saber quando essa rua realmente foi implementada. Com certas ruas eu sei, mas com muitas não vou saber. Porém, eu posso dizer que eu mapeei ela dessa data, e esse segmento foi mapeado dessa data até essa data. E guardar essa first display, last display parâmetro. Acabamos. Menti! Mas sua felicidade no aplauso me deixou um pouco preocupado. Bom, agora isso é a parte que vocês veem. Agora é meu problema. Para poder montar essa pequena loucura, a estratégia é isso. Primeiro, preciso trabalhar num sistema de informação geográfica, que é um proprietary software, que é um software fechado. Não posso brincar, proprietário. Obrigado. Então, mas o interface desse é o mais fácil. Poderia trabalhar em Quantum GIS. Eu nem sabia fazer GIS, então, por enquanto, vou ficar no Esri, no ArcMap. Bom, é um software que custa caro. Agora, o que é importante aqui é que eu, para poder trabalhar nesse GIS, preciso traduzir minha gramática de layers na gramática de polígonos, pontos e linhas só. Então, tenho que inventar um jeito de toda a informação que eu quero, visual documents, tudo isso tem que ser traduzido em 3 coisas simples. Todas que podem ter atributos e cujas distâncias entre elas podem ser calculadas, enfim, elas dão muitas vantagens, mas é uma points, polygons and lines, nada mais. E uma vez transferidas em points, lines and polygons, meus layers que tinham essa gramática bem bonita de built environment, natural environment, agora viram rivers and streams, poly, blá blá blá, line, enfim, tudo isso tem que mapear um sobre o outro para a coisa ficar inteligível. E que eu achei finalmente, levei um tempão para poder entender para que funcione com o outro. Então, e essas primeiras 2 partes são minha responsabilidade. O programador ainda não
não me interessa. A outra parte, a outra base, na verdade, se chama Share Shelf, que é a biblioteca digital. Poderia ser também fechada, também custa caro, graças à minha universidade tem. Mas poderia ser DSpace, poderia ser outras coisas open source. E é mais ou menos upload images, colocar os metadados, mas com uma certa lógica que os arquivistas da minha universidade encarregados de Share Shelf me detestam por isso, porque já mudei todos os campos como eu quero, para que funcione com o meu mapa, etc. Então, essa coisa, eu já mudei tudo isso, que são os fields e suas definições, e suas labels, porque tem o field name e field label. Enfim. Mas o genial do Share Shelf é que a flexibilidade existe no sistema para poder montar um sistema de campos flexível aos seus desejos. Começa assim. Enfim, e faz parte de uma coisa que se chama Art Store. E a Art Store é um consórcio de muitas universidades, instituições e museus que colocam suas imagens online. Share Shelf é que para nós, uma vez que podemos pagar o preço dessa plataforma, possamos manobrar nossas próprias coleções dentro de um sistema deles. Então, por enquanto, eu estava feliz trabalhando, passou ao cérebro da coisa, onde não entendo mais nada, que é o Postgres Database, que mais ou menos, se eu entendi bem, junta a informação da biblioteca digital com a informação geográfica para produzir o mapa. E a relação entre... Então é assim. Tentei entender isso, eu continuo não entendendo. Mas o que eu entendo, porém, o que eu acho inteligente, é que eu posso ver uma grande fraqueza, é que no GIS eu posso produzir arquivos que eu faço um upload manual no cérebro do mapa. Funciona. Mas a parte mais bonita e que Share Shelf nos deixa usar um API, Application Programming Interface, uma coisa assim, e que a relação entre a biblioteca digital e o cérebro agora é automática. Eu mudo qualquer coisa na biblioteca digital, já mudei, etc. Então, um dia, quando passar por uma coisa open source, poderei fazer a mesma coisa desse lado também. Então, mudo qualquer coisa na base do GIS, o mapa já muda automaticamente. Agora, um problema seríssimo com uma invenção, um brinquedo desse, é que um mapa num site, um webmap, é um simples webmap. Você desenha tudo, coloca no servidor. Quando você quer a versão A, aparece, versão B, aparece. No nosso caso, desenhar tudo previamente é impossível. Não podemos pensar todas as permutações possíveis de filtros, de rios, riachos, edifício religioso, militar, etc. Então, o programador tem que escrever código, que vai escrever código para quando você fazer uma escolha, o mapa vai ser desenhado naquele momento. Usando o Tilemail como um manual de estilo para fazer isso bonitinho e produzir pequenos tiles, na verdade, mosaicos, que vão aparecer como o mapa. Leva tempo. Então, para resolver o problema de cada vez pedir ao computador, ao servidor, de redesenhar o mapa, então,
cada vez que uma coisa é desenhada, ela tem que ser armazenada num lugar particular. Porque, na verdade, podemos, se você fizer todas as permutações, o cálculo agora é de 1/4 bilhão de mosaicos. Então, eles vão ficar numa nuvem, armazenadas, para que a próxima vez que alguém fizer uma coisa similar, já tem. Então, a mudança do mapa é mais rápida. Então, esses são os tiles. Enfim, bom, isso é a armazenagem dos tiles. E o código que vai conversar entre o mapa, o cérebro do mapa e a biblioteca dos mosaicos do mapa, e vai juntar isso numa coisa bonitinha do seu lado. E pronto. Então, e finalmente a pequena parte do mapa sem a legenda e sem o timeline é feita em uma outra plataforma open source que se chama Leaflet, o que eu não contei. A partir daqui tudo é open source, sem o Amazon. Para que um dia estamos já preparados a passar para um aplicativo de telefone. Por enquanto não funciona. Mas não tenho meu telefone, mas a ideia é que uma vez todos os meus códigos no lugar, perímetros no lugar, etc., eu posso andar pelo rio. E meu telefone vai saber em que cônego estou de pé, em que direção estou andando, e posso mudar o ano do meu telefone e verei uma aquarela de Thomas Ender aparecer no pequeno. Então, mas não estou. Estamos preparados para fazer isso, mas não estamos aí. Então é mais ou menos isso. Porque esse mapa, não tenho muito tempo para pensar nessa questão, mas eu posso imaginar que um historiador da literatura vai querer ver o Rio de Machado de Assis, um arquiteto vai querer ver como os projetos do Rio foram feitos ao longo do tempo, o turista vai querer ver uma velha aquarela do mesmo ângulo, enfim, são mais ou menos as funções desse